Olá galera, sejam bem-vindos ao canal onde a coruja dorme. No vídeo de hoje vamos ver todos os campeões das Copas do Mundo. Então, bora parar de enrolação e vamos pro vídeo? A primeira Copa do Mundo foi disputada em 1930 no Uruguai. O título da competição ficou nas mãos dos donos da casa, que na grande final bateram os argentinos pelo placar de 4-2 no Estádio Centenário em Montevidéu. Já a seleção brasileira decepcionou nesse Mundial, sendo eliminada ainda na primeira fase. O Brasil ficou em segundo no grupo que tinha Bolívia e Iugoslávia. A segunda edição da Copa do Mundo aconteceu na Europa, mais precisamente na Itália. Com a participação de 16 países, novamente os donos da casa levam a melhor e acabam conquistando o título do Mundial. Na grande final, a Itália bate a Tchecoslováquia na prorrogação pelo placar de 2-1, garantindo o primeiro título mundial da Azzurra. Como 4 anos antes, a Copa do Mundo continuava no velho continente, e a seleção campeã era a mesma de 1934. A Itália garantiu seu título ao derrotar na final a Hungria pelo placar de 4-2 na final. Já a nossa seleção fez até aquele momento sua melhor campanha em mundiais, ficando na terceira posição. O maior destaque individual da Copa de 1938 foi o brasileiro Leônidas da Silva, que além da artilharia com 7 gols ainda foi considerado o craque da competição. Foram 12 anos de paralisação, mas finalmente a Copa do Mundo voltava a ser disputada. O Mundial teve como país sede o Brasil e o seu novíssimo estádio gigante Maracanã. A partida decisiva, a seleção brasileira entrava em campo com a vantagem do empate para garantir o seu primeiro título mundial. Porém, todo o clima de já ganhou atingiu em cheio o sonho do Brasil, que acabou perdendo o título para o Uruguai por 2-1 diante de 200 mil pessoas. A derrota foi tão traumática para o futebol brasileiro que depois dela trocou a camisa da seleção, que passou de ser branca para amarela. Em 1954, a Copa do Mundo tem a melhor média de gols em toda a sua história. Com 5,38 gols por jogo, os atacantes não se cansavam de balançar as redes. Nesse Mundial, o mundo viu assombrado a Hungria de Puskás e companhia, que em quase toda a competição despachou seus adversários sem nenhuma dificuldade. Mesmo com todas as grandes exibições da Hungria, ela não foi capaz de derrotar os alemães na partida final, conhecida como o Milagre de Berna. Depois de estar 2-0 no placar, sofreu a virada por 3-2 para os alemães, que levaram o título da Copa do Mundo de 1954. O Mundial de 1958 na Suécia foi a primeira das 5 conquistas do futebol brasileiro. Nessa Copa, o mundo conheceu Pelé e Garrincha, e foi Pelé o jogador mais jovem a marcar um gol em mundiais. O título tão esperado pelos brasileiros veio na final, quando a seleção aplicou um sonoro 5-2 sobre os donos da casa, os suecos. Nessa edição tivemos o recorde de gols marcados por um único atleta. Jules Fontaine, atacante francês, foi o artilheiro do Mundial com 13 gols. Novamente o Brasil chegava ao título mundial, mas o caminho até chegar lá foi bem complicado. Na segunda partida da competição, Pelé acabava se contundindo, deixando uma grande interrogação se a seleção seria capaz de levantar a taça novamente. Porém, o elenco estrelado do Brasil tinha um Mané. Garrincha chamou a responsabilidade e assumiu a liderança técnica do Brasil, conduzindo a seleção à conquista do bicampeonato mundial. Em 1966, agora era a vez da Copa do Mundo ser jogada na casa dos inventores do futebol. Com 16 participantes, a Copa teve os ingleses, os donos da casa, os grandes campeões, ao vencerem no estádio de Wembley a poderosa seleção da Alemanha. Com uma vitória polêmica por 4-2, os ingleses garantiram seu único título mundial até hoje. Essa Copa vimos a poderosa seleção portuguesa de Eusébio ficar na terceira posição. Já o Brasil foi uma grande decepção, com um time cheio de indefinições e com jogadores fora das melhores condições, acabou sucumbindo na primeira fase para portugueses e húngaros. O Mundial do México em 1970 apresentou ao mundo a maior seleção de todos os tempos. A seleção brasileira da Copa de 70 foi impecável. Com 6 jogos, 6 vitórias, o Brasil foi batendo adversário e adversária até chegar ao título daquele Mundial. Com uma vitória por 4-1 sobre os italianos na grande final, o Brasil chegava ao tricampeonato mundial, que garantiu o direito de ter a posse definitiva da taça Jules Rimet. Em 1970 foi a última vez que Pelé disputou um Mundial, fechando com chave de ouro, sendo considerado o melhor jogador daquele campeonato.
20 anos depois de ganhar a sua primeira Copa do Mundo, os alemães voltavam a conquistar o Mundial. Por coincidência ou não, a Alemanha novamente batia na finalíssima uma seleção que revolucionava o futebol mundial. Em 1954, a vítima dos alemães foram os húngaros. Agora em 74, a vez era da Holanda, com a sua laranja mecânica, que sucumbiu à força do futebol germânico na grande final. O novo país entrava no hall dos grandes campeões mundiais. Em 1978, a Argentina, com um time muito aguerrido e empurrado por um país que respira futebol, chegou à sua primeira conquista de Copa do Mundo. Na final, os argentinos bateram a forte Holanda pelo placar de 3-1 em Buenos Aires. Porém, essa conquista dos argentinos até hoje é muito questionada, principalmente pelo fatídico jogo entre os donos da casa contra os peruanos, que sofreram uma derrota pra lá de estranha para os hermanos, que acabou eliminando da final o invicto Brasil. Em 1982, o Mundial da Espanha apresentou pela última vez uma seleção que encantou o mundo, com um futebol cheio de técnica e classe. A perda da seleção brasileira de 1982 com certeza é uma das maiores injustiças da história do futebol, marcando também o fim do futebol arte. O jogo entre Brasil e Itália, onde a Azzurra surpreendeu a todos fazendo uma partida espetacular, tirando os brasileiros do Mundial com 3 gols de Paolo Rossi. Depois os italianos ainda ganharam a forte Polônia nas semifinais e destruíram os alemães na grande finalíssima. Pela segunda vez, o México sediaria a Copa do Mundo. Como em 70, novamente um sul-americano chegava ao título de campeão mundial. Maradona levou nas costas a seleção da Argentina nesse Mundial, e foi nele que Dom Diego marcou o gol mais bonito da história de todas as Copas do Mundo. Na final, a Argentina bateu a Alemanha por 3-2 no Estádio Azteca e se tornou bicampeã mundial. Considerada como a pior Copa do Mundo de toda a história, o Mundial da Itália em 90 ficou marcada por um futebol pobre, onde as defesas eram a prioridade. Repetindo a final da Copa anterior, alemães e argentinos entravam em campo na busca pelo título. Com um gol de Bremen e um pênalti bem duvidoso, dava aos alemães o terceiro título mundial da sua história. Em 90 tivemos pela primeira vez na história de todas as Copas uma equipe da África chegando nas quartas de final. Camarões de Roger Millar acabou sendo eliminada pela Inglaterra. Já faziam 24 anos sem título. O Brasil entrou nessa Copa com o fantasma do Mundial anterior, onde a seleção ficou nas oitavas de final. O time treinado por Carlos Alberto Parreira, mesmo sem dar show, era um time forte, com excelente conjunto e tendo à frente a dupla Bebeto e Romário. O Brasil chegava ao tetramundial com uma vitória nos pênaltis sobre a Itália. Nessa Copa, outro gênio do futebol se despedia. Maradona, de maneira constrangedora, fez sua última Copa do Mundo, onde foi pego no exame antidoping. Em 1998, pela primeira vez da história dos mundiais, a competição seria disputada por 32 seleções. Com a bola rolando, quem se deu bem foram os donos da casa. Os franceses chegaram naquele campeonato sob o olhar muito desconfiado da sua torcida, mas dentro da competição a equipe foi incorporando, passando por dificuldades até chegar na grande final contra o Brasil, atual campeão mundial. Na finalíssima, a França enfrenta um Brasil ainda atordoado por causa do problema médico sofrido por Ronaldo poucas horas antes da partida. A seleção sul-americana foi um alvo fácil para os franceses, que souberam aproveitar a situação e fazer um placar elástico de 3-0, garantindo seu primeiro título mundial. Em 2002, a FIFA continuava inovando. Depois da mudança para 32 seleções, como aconteceu na Copa anterior, pela primeira vez na história, o Mundial seria disputado na Ásia e tendo como sede 2 países. A Copa Coreia e Japão marcou a terceira final seguida do futebol brasileiro e a retomada do título perdido 4 anos antes. Sob a batuta de Ronaldo e Rivaldo e tendo como coadjuvantes Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Cafu, a seleção brasileira fez um grande campeonato, com 7 vitórias em 7 jogos. O Brasil fechou com chave de ouro, vencendo a Alemanha na grande final, consolidando a seleção verde-amarela como a melhor do mundo, chegando ao pentacampeonato mundial. A 18ª edição da Copa do Mundo, como tinha acontecido com o Brasil em 94, uma outra grande seleção alcançava o tetracampeonato 24 anos depois da sua última conquista. Em 2006, a Itália voltava ao topo do futebol mundial. Com uma grande geração, os italianos fizeram uma Copa bem consistente, chegando ao título ao bater os alemães, donos da casa, nas semifinais,
e garantir a conquista nos pênaltis, vencendo os franceses. Essa Copa marcou a despedida em mundiais de vários grandes nomes, como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Zinedine Zidane. Em 2010, a Copa chegava pela primeira vez ao continente africano. O país escolhido era a África do Sul. O Mundial marcou momentos históricos, como as vuvuzelas fazendo muito barulho em todos os jogos, a volta da seleção do Uruguai fazendo uma boa campanha, fato que não acontecia desde 1970, e o surgimento de um novo campeão mundial. A Espanha consolidou o grande momento do futebol da Fúria. Na grande final, a Espanha ganhou na prorrogação da Holanda, gol de Andrés Iniesta. Em 2014, o Brasil voltava a sediar uma Copa do Mundo. A expectativa é que os donos da casa conseguissem, diferentemente de 1950, chegar ao título de campeão mundial dessa vez. Com a bola rolando, as coisas não andaram tão bem, principalmente nas partidas eliminatórias, culminando com a vergonhosa derrota por 7-1 nas semifinais para a Alemanha. Já os alemães seguiam o caminho trilhado para chegar ao tetracampeonato. Como brasileiros e italianos fizeram anteriormente, coincidência ou não, a Alemanha colocava a quarta estrela na camisa 24 anos depois da sua última conquista. A conquista do título veio com um adversário já conhecido, a Argentina. Pelo mesmo placar da Copa de 90, os alemães venceram o tetracampeonato ganhando por 1-0 a partida final. Com um custo de 14,2 bilhões de dólares, o Mundial de 2018 na Rússia é considerado o mais caro da história. Com a bola rolando, vimos mais uma vez o campeão da edição anterior ser eliminado na primeira fase, como já tinha acontecido com a Espanha em 2014, Itália em 2010 e França em 2002. A grande novidade foi o VAR, que foi implantado em jogos de mundiais. Em 2018, vimos a França retomar o posto de melhor do mundo. Comandada pelo jovem Kylian Mbappé, os franceses chegam ao bicampeonato mundial, passando por Argentina, Uruguai, Bélgica e na grande final a Croácia pelo placar de 4-2. 2022, a 22ª edição de Copa do Mundo, é repleta de críticas na sua organização. Denúncias em diversas situações ligadas por não respeitar os direitos humanos e casos de corrupções marcaram a organização dessa Copa do Mundo. Já com a bola rolando, essa era a última edição do Mundial disputada por 32 seleções, e nela também marcou a despedida dos maiores jogadores do futebol no Mundial dos últimos 30 anos, Messi e Cristiano Ronaldo. Em 2022, o futebol africano chegou pela primeira vez numa fase semifinal, sendo representada pela seleção de Marrocos. A última Copa também pode ser considerada como o Mundial de Lionel Messi. O camisa 10 da Argentina bateu diversos recordes nesse torneio, como o único jogador a marcar gols em todos os 7 jogos de um Mundial. A Argentina e França fizeram um jogo cheio de reviravoltas, onde em alguns momentos o título que parecia ser certo acaba escorregando pelas mãos. A sua definição só acontece na disputa de pênaltis, quando Messi e a Argentina levam o melhor sobre a França de Kylian Mbappé. E aí, gostou do vídeo? Quer saber mais como foi a Copa de 2022? Ou então conhecer as maiores seleções das Copas do Mundo? Tem esses 2 vídeos na telinha para você relembrar desses grandes momentos. Um abraço e até o próximo vídeo!